Então, na remoção, a gente quer fazer o quê? A gente quer devolver o cara que está na posição INI. Isso também não mudou. O negócio é cuidar na hora de atualizar o INI. Então, eu faço X, receber, V, pointer, INI, né? V, índice, pointer não é ponteiro, perdão. V no índice INI, e daí eu atualizo INI mais igual a 1, e a mesma ideia. Se INI ficou igual a N, tá? É o mesmo problema que a gente viu aqui, só que em vez de ser o fim é o INI, porque pode acontecer, né? Do jeito que a gente trabalha. Pensem nesse caso aqui, ó. Esse caso aqui, só para a gente pensar, se eu continuar inserindo elementos, o fim eventualmente chega naquela situação e a gente tem que tratar. Se eu já estou nesse caso, o fim já passou, e o INI que vem vindo, se eu continuar removendo elementos, eventualmente, deixa eu achar um espaço aqui, eu fiz aquele pequenininho lá, vou fazer um pequenininho aqui. Eventualmente a gente chega nessa situação aqui, em que, sei lá, o fim está por aqui, o fim está aqui, então o negócio é daqui para trás, e o INI é que está igual a N-1. Então o negócio vem aqui, a fila está nesse pedaço. Conceitualmente, perfeito, não tem nenhum problema. É só um caso particular desse aqui, né, em que isso aqui só tem um elemento. Só que quando eu quando eu remover esse cara e incrementar o INI, ele vai virar N, não é o que eu quero. Eu tenho que fazer ele virar 0. Eu tenho que fazer ele pular para cá, assim como ali eu tinha que fazer o fim pular para lá, né? Então é só isso que é o que a gente está fazendo aqui. Então se INI for igual a N menos 1, ele estava ali no limite. Igual a N porque eu já incrementei, né? Se ele era N menos 1, como eu já incrementei, eu estou pensando que esse código vem na sequência. Se ele agora ficou igual a N, então INI recebe 0, ou, do jeito que eu gosto mais, que eu acho mais elegante, INI recebe IN mais 1 mod N, o resto da divisão por N. Tranquilo, inserção e remoção? Tem mais alguns cuidados que a gente tem que ter, mas isso é o principal. Inserção e remoção é o mais importante, essas são as operações mais importantes, a gente já resolveu. Agora, coisas que estão faltando aqui, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, vou colocar no canto, até chegar numa outra operação que é mais delicada. Então vamos falar aqui de fila vazia, que é uma que não é muito delicada. Fila vazia continua sendo o caso em que INI é igual a fim. E que não interessa onde que eles se encontram, né? Se os dois se encontram, o subvetor fica vazio. Tá? Ou um outro jeito de pensar, vejam que eu tinha colocado aqui, eu apaguei agora, né? Mas as condições que eu tinha colocado aqui para a gente tratar a fila desse jeito, ou com 2 pedaços, era aqui em cima, né? Qual que era a condição desse caso? Era fim maior ou igual a INI. E nesse de baixo era INI maior do que fim, né? E daí a gente tem que tratar desse jeito. Por que eu estou destacando isso? Deixa eu só separar aqui. Porque no caso da igualdade, eu trato desse jeito. É um vetor só, é um subvetor só, que começa em INI, termina em fim menos 1. Se eles são iguais, é o subvetor vazio. Então continua sendo o mesmo argumento de antes, não mudou. Tudo bem? Fila vazia no vetor circular continua sendo INI igual a fim. Tá tudo bem. Beleza? Agora o vetor cheio já é mais complicadinho. Por quê? Eu vou usar, pode ser qualquer um deles, tá? Não interessa a posição que está, mas eu vou usar esse aqui. Imagina que eu estou nessa situação e eu inseri, o fim avançou. Tá? Então eu vou até apagar aqui, só vou destacar assim, olha, o fim estava aqui, daí agora o fim está aqui, agora o fim está aqui, ele foi crescendo, né? Fui incrementando, ele foi crescendo. O INI não mudou, tá? Agora o fim está aqui, e finalmente, ficou ruim o desenho, né? Porque é radial aqui, eu estou fazendo...
finalmente eu cheguei numa situação... E agora, como que eu faço isso? Me arrependi, vou fazer fora do circular que acho que vai ficar menos confuso. Deixa eu desenhar aqui do lado. Né? Acho que ali não ia dar para enxergar direito. Ó. O que acontece conceitualmente aqui? Agora pode acontecer do fim alcançar o início. Já que eu posso ter o caso em que o fim é menor do que o INI no índice, quer dizer, o fim deu a volta, o INI está atrás e o fim vai crescendo e alcança o início. Tá? Então vejam o cuidado que eu tenho que ter aqui. Olha, aqui está o vetor V, nessa situação, INI está aqui, quer dizer, o vetor começa aqui e o fim está aqui. Quer dizer que o meu subvetor ocupado ele vem até aqui, dá a volta e recomeça até aqui e fica só essa posição vazia. Eu vou argumentar com vocês que isso é uma fila cheia. Tá? Vocês concordam que isso aqui é uma fila cheia? Está tudo ocupado a partir do INI e depois tudo ocupado a partir do zero até o fim, que está uma posição de distância do INI apenas. É uma fila cheia ou tem alguma posição vazia? Tem uma posição vazia, né? Então por que eu argumento que isso aqui é uma fila cheia conceitualmente? Se eu usar essa posição vazia e fizer mais uma inserção, o que acontece com o fim? Fica igual ao INI e daí eu não sei agora se a fila está vazia ou se ela está cheia. Tá? Então para não dar problema, a minha condição é, se o fim... Então vamos marcar isso. Onde que eu posso marcar? Vou escrever ali. Então, por conta daquilo lá, a minha condição de fila cheia vai ser aqui, se o fim mais 1 for igual ao INI. Ela está 1 de distância. O fim está quase alcançando o INI, para. Porque se eu não parar, eu vou ficar confuso entre fila vazia e fila cheia. Beleza? Tem mais uma sutileza. Fila vazia eu falei que não muda nada, fila cheia tem sutileza. Tem essa sutileza aqui, olha. Agora eu estou comparando o fim com o INI, não é o fim com o tamanho do vetor, né? Porque eu tenho circularidade. Além disso, tem uma situação que dá ruim por causa da circularidade. De modo semelhante ao que acontece na inserção e na remoção, quando o INI e o fim estão ali na região limítrofe, aquela conta da bobagem, né? Conceitualmente, o que a gente concordou foi, se tiver apenas uma posição entre o INI e o fim, né? O fim está uma posição antes do INI, a fila está cheia. Mas pode acontecer de eu estar assim e os números não estarem diferindo de 1. Eles vão estar diferindo de 1 na aritmética modular. Tá? Dizendo de outra forma, pode ser que eu esteja nessa situação aqui, ó. Deixa eu ver se eu aproveito algum desenho que eu já tenho. Não, vou fazer outro. Pode ser que eu esteja nessa situação aqui, ó. Meu vetorzinho circular aqui. O fim é igual a 0, está nessa posição. Não, é o fim que está alcançando o INI. Não, então o INI é igual a 0. E o fim está uma posição atrás, modularmente aqui, vamos dizer. O fim é igual a n-1. Né? Concordam que conceitualmente é a mesma situação daquela? Ó, tem só uma posição entre eles. Né? Todo o resto aqui está ocupado. De INI até fim menos 1 está ocupado, só tem uma posição separando eles. Só que se eu fizer o teste fim mais 1 igual INI, não vai dar, né? Não vai detectar. Porque fim é n menos 1, se ele somar com 1 ele vira n, ele não é igual a 0. Eu devia detectar fila cheia, mas não detecto por causa da aritmética modular. Então daí de duas uma, tá? Ou eu testo, né, o caso à parte, eu testo assim, se INI for igual a 0, eu verifico especificamente se fim igual a n menos 1. Eu não verifico se eles são iguais, verifico esse caso, né, se um está no 0 e o outro está no n menos 1. É uma possibilidade. Ou então, como você já deve imaginar que eu prefiro, você chega aqui e coloca a aritmética modular. Você fala assim, olha, testa se fim mais 1 mod n é igual a INI.
Que no fundo o que eu estou capturando a ideia aqui eu estou testando se eles têm 1 a 1 de distância, inclusive quando eles estão fazendo o giro, quando eles estão trocando ali a posição. Para testar se está fazendo sentido, se esse cara for n-1, n-1 mais 1 dá n, mod n vai dar 0 e eu detecto. Em todo o resto do caso vai dar certo de qualquer forma, o mod n não vai fazer nenhuma diferença. Beleza? Então, estamos adaptando nossas funções para que eu possa operar com um vetor circular. Deixa eu ver outras funções que eu tenho que ver com vocês. Então a gente já viu inserção e remoção, vimos fila vazia, acabamos de falar sobre fila cheia. Percebemos por que eu tenho que desperdiçar uma posição ali, para não ficar em dúvida entre a fila estar cheia e vazia. Então, no máximo eu chego com o fim a uma posição de distância do INI, nunca igual. Igualdade indica só fila vazia. E daí eu tenho a última condição aqui, que é a única que eu não consigo resolver com aritmética modular e que eu vou usar isso aqui para mostrar para vocês. Se eu for falar de tamanho, o tamanho depende desse teste aqui, se o fim é maior ou igual ao INI, ou se o INI é maior do que o fim, tá? Porque se eu for falar de tamanho, se eu estiver nessa situação que o fim é maior do que o INI, é só fazer fim menos INI, como antes, tá? Então, tamanho, para detectar tamanho, nessa situação aqui, quando o fim é maior ou igual que INI, basta fazer fim menos INI, nada mudou. Se não for o caso, se for nessa situação aqui, então tamanho nessa situação, se INI que é maior do que fim, daí eu preciso somar os dois pedaços. Até por isso que eu gosto, isso aqui ajuda a gente a enxergar, Olha só, nessa situação eu tenho que somar isso aqui, do INI até o final, e depois mais o número de elementos que está de 0 até fim. Então são dois pedaços. Nesse caso, eu não sei implementar com aritmética modular, eu realmente preciso dos dois do if ali, verificando. Se eu estou nesse caso, devolve essa diferença. Se eu estou nesse caso, devolve. Quanto que vale esse pedaço? N menos INI, o número de elementos que eu tenho aqui é N menos INI, mais, então isso aqui é o tamanho desse bloquinho aqui, mais o tamanho desse bloquinho, que é fim menos 0. Obviamente, na hora de implementar, eu não vou pôr o menos 0, mas eu gosto de explicitar porque eu estou lembrando vocês, qual que é o tamanho de um bloco, É o valor da primeira posição para fora dele menos a primeira posição inicial. Então, se ele vai até fim menos 1, é fim menos 0. Se ele vai até n menos 1, é n menos INI. Beleza? Tamanho, então, eu não mostrei certinho o pseudocódigo, mas tem um C, tem um C testando. Se isso, devolve aquilo, se não, devolve isso. Acho que agora foram todas as operações. E uma coisa legal, ficou um pouquinho mais complexo a lógica de programação, porque a gente teve que traduzir a ideia de circularidade para a implementação. Mas ainda é tudo O de 1, o número de operações não ficou crescendo proporcional ao tamanho da fila. É só que eu tenho aqui um if, dependendo de como eu implementar, eu tenho um if aqui nas condições, ou eu tenho uma operação de resto. Fica levemente mais custoso, mas ainda tudo O de 1, tudo constante. Então continua uma implementação bastante eficiente. Estamos bem com o vetor circular? A exemplo do que eu fiz na última aula, eu não vou mostrar código para vocês agora por causa do overhead de ficar trocando. Nessa aula a gente vai ver uma outra implementação usando fila. Ganhei um presente que é super inesperado. Olha, a gente implementou fila usando vetor, de mais de um jeito, porque a fila tinha essa dificuldade aí, de desperdiçar espaço, e a circularidade resolve. Qual outra estrutura de dados que a gente já viu que pode ser usada para implementar a fila? Chutem. Lista ligada, Assim como a gente viu com a pilha, então agora a gente vai falar um pouquinho de implementação de fila usando lista ligada e depois eu mostro os códigos de uma vez.